Sobre o inquérito que apurou as denúncias, a repórter Candice Matos conversou com o coronel Paulo Paiva, chefe da assessoria de comunicação da Polícia Militar. Assim que o nosso comandante tomou conhecimento desse fato, imediatamente determinou a instauração de um inquérito policial militar para elucidar essa situação, apurar responsabilidades. A portaria que designou uma coronel da Polícia Militar para chefiar as investigações foi assinada pelo próprio comandante-geral. Mas ele não se limitou a isso. Ele adotou todas as providências legais cabíveis para, caso a suposta denúncia fosse verdadeira, o ilícito ser cessado. Por isso, o militar foi também imediatamente, o militar suspeito, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção, a chamada garagem, que é o setor da Polícia Militar responsável pelo controle dos abastecimentos. E a coronel responsável pela presidência do inquérito concluiu os trabalhos há alguns meses atrás. Naquela época, o então corregedor, o coronel Gravatar, entendeu que as investigações deveriam ser aprofundadas e determinou que fossem realizadas outras diligências. A própria coronel responsável pelo inquérito realizou todas as diligências solicitadas pelo então corregedor da Polícia Militar. Agora, por que diante de uma situação tão grave, o coronel Gravatar, que constatou essa situação, ele foi modificado do posto dele de corregedor? Olha, quando o coronel Gravatar foi modificado de função, foi mudado de função, as investigações já haviam sido concluídas e esse resultado já havia sido encaminhado para a Justiça Militar. E é bom frisar que a atual função do coronel Gravatar é responsável pela central de investigações, pela central de inquéritos da Polícia Militar. Não houve perseguição? Em absoluto. E aí, em relação ao soldado que é identificado como sargento identificado como Robertson, o senhor me conta que ele foi afastado. Ele foi afastado ou transferido? Veja, no primeiro momento, ele era o suspeito de estar realizando esses abastecimentos fraudulentos. Para cessar qualquer ilícito que de fato estivesse acontecendo nesse sentido, o comandante da polícia determinou que ele fosse transferido, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção da Polícia Militar, que é o setor responsável pelo controle dos abastecimentos. Então, ele foi transferido, naquela época, para a Companhia do 3º Batalhão, sediada na cidade de Ribeirópolis. Essa investigação, ela foi concluída há mais de um mês atrás, e que o sargento suspeito de ter cometido esse fato, ele foi indiciado neste inquérito, juntamente com a frentista a que nos referimos anteriormente, e agora competirá ao Ministério Público, se entender que há indícios suficientes dessa participação criminosa de ambos, denunciá-los para que seja instaurada a ação criminal, como as pessoas chamam, o processo criminal, a fim de responsabilizá-los por essa conduta, que é, obviamente, uma conduta muito grave. E o coronel Edenison, que era o chefe da seção, o chefe dele, de uma maneira direta ou indireta, o que vai ser feito com ele? Porque existe também uma suspeita de omissão, um comentário sobre uma suposta omissão. Há muitas especulações em torno desse fato, mas é importante que asseveremos que a coronel responsável pelas investigações e pela realização das diligências solicitadas pela Corregedoria indiciou apenas este sargento que, à época, fazia parte do CSM. Que coisa, hein? Olha, a assessoria de comunicação do Ministério Público informou que a Corregedoria da Polícia Militar comunicou ao Ministério Público Militar sobre o inquérito. Ainda segundo o MPE, a investigação está em andamento, mas o juiz militar determinou que o processo tramite em segredo de justiça.